Já lhe disseram que tem escoliose porque tem um ombro mais alto do que o outro? Já ouviu dizer que a escoliose é a causa das suas dores nas costas? Ou talvez já leu que a escoliose pode ser corrigida com exercícios específicos e que deve evitar outros que não fazem bem? Apesar desta informação ser bem intencionada, não é inteiramente correta. Por isso, neste vídeo trago-lhe os 5 factos sobre escoliose que tem de saber e também trazer alguma luz sobre os mitos que andam à volta deste problema. Mas antes de seguirmos para o vídeo, subscreva o canal, deixe o seu gosto e partilhe este vídeo com quem tenha escoliose. Resumidamente, a escoliose é uma curvatura anormal da coluna vista de trás e que aparece geralmente entre os 10 e os 17 anos de idade. O que pode não saber é que a escoliose é um problema de 4 dimensões. O primeiro é a inclinação, que é o que provoca a curvatura na coluna, que pode ser em C, em que só há uma curvatura, ou em S, quando tem 2 curvaturas. A segunda é a rotação. Se temos uma inclinação à direita, vamos ter uma rotação das vértebras à esquerda. E é esta rotação que provoca a chamada gibosidade quando se dobra para a frente. A terceira dimensão é a lordose. Estas curvaturas normalmente provocam um aumento da lordose, o que faz aumentar a sinuosidade das curvaturas e, consequentemente, a perda de verticalidade da coluna. E a quarta dimensão é o achatamento. Provavelmente devido às forças que provocam estas curvaturas, a coluna acaba por ser comprimida, o que agrava a perda de verticalidade da coluna. É verdade que a maioria das escolioses são silenciosas na sua evolução e por isso é muito importante conhecer os fatores que fazem com que o prognóstico deste problema não seja tão positivo. Então, o primeiro fator de risco é ser do sexo feminino. O segundo fator de risco é o aparecimento da escoliose antes da menarca, ou seja, da primeira menstruação. O terceiro é a idade. Quanto mais cedo é diagnosticado, pior, pois tem mais anos para evoluir e também pela imaturidade óssea. E por último, são as curvas duplas. As curvaturas em S tendem a agravar mais do que as curvaturas em C. Agora, ao olhar para uma pessoa de costas, consegue dizer sem qualquer dúvida que ela tem escoliose? E quando se dobra para a frente, consegue ter a certeza? Bom, o primeiro facto é que não consegue diagnosticar a escoliose apenas por observar a postura da pessoa, seja de pé ou em movimento. É um facto que certas alterações, como por exemplo um ombro elevado ou uma anca desnivelada, podem ser uma suspeita de que existe uma escoliose, mas isto por si só não é um diagnóstico. A curvatura da sua coluna tem de ser avaliada através de uma radiografia, utilizando uma medida que se chama o ângulo de Cobb, que é basicamente o ângulo formado pelas 2 vértebras mais inclinadas. O diagnóstico da escoliose é confirmado se este ângulo for igual ou maior que 10 graus e se houver rotação axial da coluna também. Portanto, o ângulo de Cobb, a sua idade e a localização da curvatura, que normalmente é a lombar, a dorsal ou ambas, são 3 critérios utilizados para classificar a escoliose idiopática. Idiopático significa que a causa da escoliose não é conhecida e estas escolioses idiopáticas correspondem a 80% de todos os casos de escoliose, sendo que os outros 20% são de origem congénita, neuromuscular, entre outras. Uma vez que a maioria das escolioses são idiopáticas e ocorrem em adolescentes e em adultos, a informação deste vídeo é destinada a esse grupo etário. Vamos voltar à nossa avaliação postural. Embora possam existir pequenas assimetrias, como um ombro elevado, a anca desnivelada ou o tronco inclinado, isto por si só não é suficiente para diagnosticar alguém com escoliose. O mais importante a reter no meio disto tudo é que podem existir pequenas assimetrias, mas isto é perfeitamente normal, não significa que tenha escoliose. Agora, para o caso de ter mesmo escoliose, eu tenho algumas coisas que lhe posso dizer e que podem responder a algumas das suas perguntas. Nesta imagem temos uma jovem de 23 anos com uma escoliose moderada de 25 graus de ângulo de Cobb. Nos próximos 30 anos, acha que a curvatura dela terá tendência para aumentar, para se manter igual ou para diminuir? Bom, este é o facto número 2. Assim que paramos de crescer, é muito raro uma escoliose ligeira ou moderada progredir na sua curvatura. É pouco provável a escoliose diminuir de forma significativa nos adultos com curvaturas inferiores a 30 graus, mas também é muito pouco provável ela aumentar. Veja qual é o seu caso nas imagens que se seguem.
Se tiver uma curvatura inferior a 10 graus, lembre-se que isto não é escoliose e não precisa de se preocupar. A grande maioria das escolioses, até aos 30 graus, mantêm-se estáveis e não progridem com a idade. Por outro lado, assim que a curvatura ultrapassa os 30 graus, há maior risco de progredir na fase adulta. E quando passa acima dos 50 graus, é quase certo que estas curvaturas vão progredir. Ou seja, para adultos com escolioses ligeiras ou moderadas, dos 10 aos 30 graus, a probabilidade da curvatura aumentar é baixa. Agora, se estivermos a falar de adolescentes que ainda estão na fase de crescimento, o tratamento deve ser escolhido com base no ângulo de Cobb. Por exemplo, se a curvatura estiver entre os 10 e os 25 graus, o tratamento deve passar por fisioterapia, juntamente com a supervisão do médico e com recurso a radiografias periódicas de 6 em 6 meses ou anualmente, dependendo da avaliação do médico. Um dos melhores tratamentos que pode escolher é a reeducação postural global, ou RPG, que recorre a posturas estáticas para melhorar a mobilidade da coluna, o padrão respiratório e a força dos músculos de predominância estática. Se a curvatura estiver entre os 25 e os 45 graus, para além da fisioterapia e da RPG, deve utilizar um colete para diminuir a velocidade de progressão da curvatura. Os coletes mais utilizados são os de Boston, embora existam outros. Nos casos mais severos, a partir dos 45 graus, a cirurgia pode ser uma opção a considerar, mas lembre-se que esta decisão deve ser multifatorial. Ou seja, temos de ter em conta a idade do adolescente, o ritmo de progressão da escoliose, outros fatores de risco como o sexo, se a escoliose apareceu antes da menarca, entre outros. Da minha experiência, as duas principais razões pelas quais os adolescentes têm de fazer cirurgia é começar o tratamento demasiado tarde e a falta de comprometimento com este mesmo tratamento. Seguir as recomendações do fisioterapeuta e do médico é essencial, quer seja na utilização do colete, nas sessões de fisioterapia e no plano de exercícios que leva para casa. Temos também o tema dos exercícios específicos para a escoliose, o que nos leva ao facto número 3. Até ao momento, não existem exercícios melhores para a escoliose do que outros. Se pesquisar no Google por exercícios específicos para a escoliose, vai encontrar uma quantidade gigante e variada de exercícios, incluindo de respiração, alongamentos, exercícios posturais, fortalecimento específico, entre muitos outros. É certo que vão melhorar a sua força, a sua mobilidade e até reduzir a dor, mas os estudos dizem que estes exercícios específicos não reduzem o ângulo de Cobb nem evitam a progressão da curvatura na escoliose do adolescente. Isto é muito importante porque nos ajuda a ter expectativas realistas. Se precisamos de pelo menos 2 anos para corrigir a posição dos dentes com o aparelho, como podemos acreditar que com meia dúzia de exercícios específicos nós vamos corrigir um problema de escoliose na coluna com imensos músculos, articulações e ligamentos? Há de facto estudos a confirmar que estes exercícios melhoram a curvatura, mas a diferença não é mais do que 6 graus, para além da qualidade destes estudos ser baixa. Ainda assim, lembre-se que podem ser pouco eficazes para a maioria das pessoas, mas bons para si. Se os riscos forem baixos e os potenciais benefícios forem altos, experimente. Agora, também há estudos a dizer que a fisioterapia não é assim tão eficaz, mas eu pessoalmente não posso concordar com isto pela minha experiência clínica. Mas, se estivermos a falar da fisioterapia dos ultrassons, dos lasers, da massagem e do TNS, é muito provável que a escoliose vá piorar. Por isto tudo, há duas coisas a salientar neste ponto. A primeira é que, independentemente da fisioterapia e os exercícios conseguirem reduzir a escoliose, deve mantê-los com o objetivo de melhorar a função em geral, desde a força à mobilidade. A segunda é que não há um conjunto específico de exercícios que são bons para todas as pessoas com escoliose. Às vezes é a força que está comprometida, noutras vezes é a mobilidade o principal problema. Por isso, faça uma boa avaliação com o seu fisioterapeuta para perceber quais são os seus objetivos e também as suas necessidades. Para além disso, mantenha-se fisicamente ativo com um desporto ou atividade física que goste, porque se não gosta do que está a fazer, é muito provável que desista. Agora, uma das ideias mais populares. Uma pessoa que tenha escoliose ligeira ou moderada tem o mesmo risco, menor risco ou maior risco de ter dores nas costas, comparativamente com alguém que não tenha escoliose. Embora possa acreditar que tem maior risco, na verdade o risco é igual para ambas as pessoas. De acordo com a Scoliosis Research Society, os adolescentes com escoliose têm a mesma probabilidade de ter dores nas costas
que os adolescentes que não têm escoliose. E também referem que os adultos com menos de 30 graus de escoliose têm o mesmo risco de ter dores nas costas que os adultos sem escoliose. O que é facto é que todas as pessoas que eu tratei com escoliose e que tinham dores nas costas ficaram sem dores. Em alguns casos a escoliose melhorou, noutros casos a escoliose piorou, mas independentemente das curvaturas, a dor passou. Isto leva-nos ao quarto facto. A escoliose ligeira ou moderada não causa dores nas costas nem agrava o risco de as ter. E embora a escoliose possa ser um fator a ter em conta, nós temos de olhar para a condição clínica completa do adolescente ou do adulto, porque a dor é um problema multifatorial. Como pode ver neste gráfico, há muitos fatores associados à dor e qualquer um deles pode agravar ou até causar as suas dores. E por isso é que dizer que a escoliose pode estar correlacionada com dores não quer dizer que sejam a causa das dores. Mas isto até são boas notícias, porque não precisa de reduzir o ângulo da curvatura da sua escoliose para eliminar as suas dores nas costas. Mas agora a pergunta, será que não há nada que se possa fazer? De maneira nenhuma. Há de facto 3 coisas em que se pode focar para melhorar a sua situação. A primeira é a atividade física, a segunda é reduzir o stress e a terceira é melhorar a qualidade de sono. E por último, facto número 5, não há atividades nem exercícios que estejam eliminados à partida. As últimas orientações dadas pela Scoliosis Research Society, em 2016, recomendam que as pessoas com escoliose se mantenham fisicamente ativas, principalmente porque a participação nestas atividades não parece afetar o aparecimento ou agravar a escoliose. Ou seja, pode correr, nadar, levantar pesos ou fazer qualquer outra atividade física de que goste. Pode até fazer treino de alta competição. Vejamos o exemplo de Lamar Gant, um recordista mundial de halterofilismo com escoliose. And it keeps me healthy. I have scoliosis, so I always like to do things for my back, and deadlifts I think is very, very good for the back. And other exercises that I do allows my body to stay in better shape, so I continue to compete. Temos também o exemplo de Jessica Ashwood, uma nadadora olímpica e recordista australiana e que teve uma série de conquistas com uma escoliose que podemos considerar severa. Em 2019 fez a cirurgia de correção, que, como pode ver na imagem, é feita através da fixação da grande maioria das vértebras da coluna. Fica direita, mas com pouca mobilidade, e provavelmente por isto só fez esta cirurgia depois de terminar a sua carreira de alta competição. O próprio Usain Bolt foi bastante honesto acerca da sua escoliose, ao afirmar que sempre tentou fortalecer o seu core e as suas costas e que isso o ajudou muito na sua carreira de velocista. Espero que estes exemplos ajudem a reforçar a ideia de que ter uma escoliose não é uma sentença e que pode fazer as atividades físicas que quiser. Vou terminar este vídeo com uma informação que é fundamental para os adolescentes que têm escolioses abaixo dos 25 graus. Muitos profissionais de saúde vão dizer para simplesmente supervisionar a curvatura e perceber se ela aumenta ou não. Mas este é capaz de ser um dos maiores erros que pode fazer. Este conselho é válido, mas para curvaturas inferiores a 10 graus, que ainda não são escolioses, mas o risco de evoluírem exige uma supervisão regular. Mas para escolioses entre os 10 e os 25 graus, ficar quieto não é uma boa opção. Faça esta pergunta: qual é a melhor altura para começar a tratar uma doença? É no início, quando ela está a começar, ou quando já está numa fase muito avançada? E embora seja um raciocínio óbvio, acabamos por não o utilizar na escoliose. A melhor altura para começar a tratá-la é quando ainda está no início. E o objetivo do tratamento não é eliminar a curvatura. Isso não é possível a não ser com cirurgia. Mas mesmo com cirurgia, e eu já vi isto acontecer, quando a pessoa retira o material que estabiliza a coluna, a escoliose pode aparecer novamente. E para além disto, a fusão das vértebras pode deixar a coluna mais direita, mas vai perder muita mobilidade. Infelizmente, a abordagem tradicional da nossa medicina relativamente à escoliose direciona as pessoas para a cirurgia porque não se faz nada enquanto as curvaturas ainda são ligeiras ou moderadas. Isto é uma abordagem reativa. Nós temos que aproveitar quando a escoliose está numa fase inicial para a tratar. Caso contrário, estamos só a direcionar as pessoas mais tarde ou mais cedo para a cirurgia.
Por isso, se conhece algum adolescente com uma escoliose entre os 10 e os 25 graus, recomendo uma consulta com um fisioterapeuta especialista em escolioses e, se precisar da nossa ajuda, fale connosco através dos contactos que estão no site da Fisiomoço. Fale também com o seu ortopedista ou com o pediatra do seu filho, se for esse o caso, porque a escoliose deve ser abordada de um ponto de vista multidisciplinar. Todos os profissionais devem trocar ideias, devem falar uns entre os outros para contribuir para a melhor reabilitação possível. E pronto, era isto que tinha para partilhar consigo sobre escolioses. Como sempre, peço para fazer gosto no vídeo, subscrever o canal e partilhar com quem precisa de ouvir esta informação. Quanto a mim, um grande abraço e até breve.